Eu não quero fazer esse vídeo para explicar como funciona um transtorno bipolar e eu também não tenho nem local para dar conselho sobre isso porque eu ainda estou tentando lidar com esse diagnóstico e aprendendo a viver com ele. Eu quero falar uma coisa muito específica, que é o que acontece quando uma pessoa que vive de criar descobre que a própria mente funciona de uma forma totalmente diferente. Porque para mim, criatividade e saúde mental sempre caminharam juntas. E eu sempre senti que tudo que eu criava nascia de algum sentimento. Imagina, antes da fotografia, eu escrevia, e isso quase ninguém sabe. Ela surgiu justamente como uma forma de olhar para o mundo, não apenas como ele é, mas como eu conseguia enxergar ele. E a fotografia, ela nunca foi só técnica para mim. Talvez ela fosse uma linguagem, ou seja, ela foi uma maneira de eu traduzir aquilo que eu sentia e que muitas das vezes eu não conseguia colocar em palavras. E durante muito tempo eu achei que só estava lidando com a ansiedade e a depressão. Foi depois de bastante acompanhamento com psicólogos, psiquiatras, ou seja, médicos especialistas nisso, que veio o diagnóstico da bipolaridade. Curiosamente, o meu primeiro sentimento ele não foi de alívio, ele foi de medo. Mas eu não tive medo do diagnóstico. Eu tinha medo de perder quem eu era. Porque como eu trabalho com criatividade, e eu vivo de observar, de sentir, de, enfim, imaginar. E quando eu comecei o tratamento, surgia só uma única pergunta na minha cabeça: se eu ainda continuaria o mesmo. E eu acredito que, sem dúvida, essa foi a pergunta mais difícil, assim, de processar. E, obviamente, existe uma coisa que ainda me acompanha muito. Eu ainda não sei distinguir o que faz parte da minha personalidade e o que faz parte do transtorno. Eu acho que essa dúvida é muito mais difícil do que receber o diagnóstico, porque de certa forma ela mexe com a nossa identidade. Quando você trabalha criando, existe uma tendência a acreditar que aquilo que você produz acaba sendo uma extensão daquilo que você é. Por isso que quando alguma coisa muda dentro de você, parece que tudo muda junto, assim. E obviamente eu tive medo de perder meu olhar, o meu jeito de fotografar, o meu medo de sentir também. Não porque eu acreditava que a bipolaridade ela me tornava uma pessoa totalmente criativa, mas porque eu ainda não sabia como eu seria depois de começar a entender melhor a minha própria cabeça. E esse vídeo aqui também não é sobre perguntas e respostas, porque ainda existem muitas perguntas que eu não tenho respostas e ainda existem muitas perguntas que eu devo fazer para mim mesmo e que talvez ainda não esteja preparado para respostas. E isso aqui não é por medo. É porque ainda estou aprendendo a lidar com como o meu corpo funciona, como o tratamento funciona, como o tratamento vai influenciar no meu dia a dia. E eu acredito que pela primeira vez eu tô conhecendo a minha criatividade sem idealizar o sofrimento. E na realidade, o que eu tô dizendo pra vocês é que esse vídeo não é sobre bipolaridade, é mais pra tentar conhecer a própria mente quando ela continua sendo a minha principal ferramenta de trabalho. Porque é muito fácil falar sobre técnicas, equipamentos, mercado, produtividade, criatividade, mas pouco se fala sobre as pessoas que criam isso, que estão por trás disso, e como a mente dessas pessoas funcionam. Porque por muito tempo eu idealizei e até levei para papo de terapia que eu sempre senti todos os artistas muito tristes assim. Tudo que eles criam, tudo que eles produzem. Eu sempre enxerguei o artista para além da sua obra. E eu sempre vi tristeza. Eu sempre vi muita coisa pesada, assim, sabe? Mas é isso. E para quem trabalha criando, entender como a própria mente funciona não é só um detalhe. Acaba sendo parte do processo e eu ainda não sei como essa história vai continuar. Mas quis registrar esse momento porque daqui a alguns anos eu quero voltar aqui e descobrir quem eu me tornei depois que eu aprendi a conviver com tudo isso.